Se você entrou nesse vídeo, você sabe que o medo de não conseguir resistir até o final, de não conseguir aguentar a dor do trabalho de parto, pode ser justamente o que te faz não conseguir parir. Ao longo de toda a nossa vida, de maneira consciente ou inconscientemente, nós ouvimos e armazenamos as informações de mulheres que não conseguiram aguentar a dor do trabalho de parto, de mulheres que não conseguiram ir até o final, de mulheres que foram até o centímetro 7, mas não aguentaram e pediram por uma cesariana. E agora que você se vê nesta posição de uma mulher grávida que nunca sentiu uma dor de contração, que nunca passou por um trabalho de parto, esses pensamentos permeiam a sua cabeça e você fica se perguntando se você conseguirá aguentar até o final. Laís, como eu vou saber se eu dou conta? Como eu vou saber se eu consigo lidar com essa dor? Eu me sinto sensível para dor, para uma dor ainda que eu nunca senti. Como eu vou saber se eu sou capaz de aguentar? Eu vou te trazer uma resposta muito clara e muito séria nesse vídeo, e eu espero verdadeiramente que você tenha muita maturidade para ouvir o que eu vou dizer. Se você me acompanha em outros conteúdos, você sabe que eu produzo conteúdo para mulheres adultas que estão comprometidas com a sua experiência de parto. Então, se esse não for o seu caso, e se você tá aqui buscando uma resposta milagrosa, com certeza esse vídeo não fará sentido para você. Agora, se você é uma mulher de fato comprometida a viver uma experiência surreal, eu preciso que você tenha maturidade para ouvir o que eu vou te dizer agora. Você não precisa ser uma mulher forte no dia do trabalho de parto. Tira esse peso das suas costas, sabe essa armadura que você vestiu ao longo de toda a vida, que você precisa ser forte, que você precisa dar conta, que você precisa até o final, que você precisa aguentar, que a gente precisa aguentar, afinal nós somos mulheres guerreiras, fortes, né? Quando alguém fala guerreira, meu pai tem esse hábito de falar que eu sou uma mulher muito guerreira, uma mãe muito batalhadora. Eu falo pra ele, guerreira é a Xena. Guerreira é a Xena, não quero ser guerreira não. Em muitos momentos da nossa vida, a gente precisa abraçar, né, como mulheres, esse lugar de sou uma mulher mais forte, que tem que dar conta, que tem que conseguir, eu tenho que ir até o fim, se eu escolhi isso aqui, eu quero conseguir. A gente tem essa coisa de querer vencer no braço. E nós não deveríamos ter isso. O momento do trabalho de parto é um dos momentos mais sagrados do nosso corpo. Eu não tô trazendo aqui papo de misticismo, sagrado feminino, que você me conhece um pouquinho mais, você sabe que essa não é muito a minha praia. Eu tô trazendo pra você aqui um momento sério e uma reflexão baseada em ciência. Cientificamente falando, o teu corpo foi programado, projetado e feito para parir. Esse é o objetivo de nós, mulheres, na vida, né? O propósito da natureza é que nós tenhamos um bebê, esse bebê se desenvolva dentro da nossa barriga, nós coloquemos esse bebê para fora, né? Literalmente o corpo expulsa o bebê, por isso que se chama expulsivo. Teu corpo vai expulsar esse bebê e você vai alimentar esse bebê. Para a natureza, é inconcebível você não conseguir parir. Não existe a possibilidade de você não conseguir parir. O que existe é uma mente que trabalha alinhada com o corpo e um corpo que, fisiologicamente falando, você não vai pela dor do parto, você não vai desmaiar de dor do parto, você não vai se sentir mal com a dor do parto. Fisiologicamente falando, o teu corpo foi programado para isso. Não tem a possibilidade do teu corpo não aguentar parir. Mas sabe qual que é a realidade? A tua cabeça, a tua mente, ela tem o potencial de fazer com que a tua experiência de parto trave, de fazer com que a tua experiência de parto pare, de fazer com que você não aguente até o final. Anota uma coisa que eu vou te falar agora, e eu quero que você coloque isso num post-it. Inclusive, acho que eu nunca trouxe esse exemplo, né, essa dica aqui pra vocês. Durante a minha gestação, foi uma mulher que me preparei muito emocionalmente no meu primeiro parto, sem grandes recursos. Eu tinha uma realidade muito diferente da que eu tenho hoje, grávida agora, da minha segunda gestação, de finalmente 30 semanas. E eu colocava vários post-its colados pela casa em lugares bem estratégicos, tipo assim, em cima do fogão, lugares que eu iria olhar com bastante frequência, na frente do vaso sanitário, que eu iria olhar com muita frequência. E eu lembro que eu deixava frases ali que eu queria mesmo internalizar pro dia do trabalho de parto. E uma frase que eu quero que você internalize, e que é muito séria e bem polêmica também, por isso que eu gosto de trazer ela no meio de conteúdo longo, que eu sei que só as comprometidas vão me ouvir, e as mimizentas não vão problematizar o que eu vou falar, é que toda desistência de trabalho de parto, antes de ser física, ela é mental. Toda desistência, ouça bem, não tô falando aqui de questões clínicas que fizeram com que essa mulher fosse para uma cesariana de emergência, por exemplo, que isso a gente não controla. Pode acontecer com todas nós, inclusive com você que está me assistindo, inclusive comigo. Pode acontecer com todas nós. Agora, toda desistência de trabalho de parto, antes dela se tornar física, ela é mental. O que é muito comum nós vermos, né? Eu estava tão cansada que eu não tinha forças para ficar em cima das minhas pernas, eu não ia aguentar o expulsivo porque eu já estava X horas em trabalho de parto.
parto, essa desistência antes de ser física, ela foi mental. Gostando ou não, ela foi mental antes de ser física. Então, a sua cabeça, ela pode fazer com que, caso você não saiba e caiu de paraquedas aqui nesse conteúdo, deixa eu te informar uma coisa. A sua mente, comprovado cientificamente, é capaz de fazer a sua percepção de dor ser muito maior, é capaz de fazer você pedir coisas que você não queria, como implorar por uma cesariana, sendo que essa nunca foi a sua opção. A sua cabeça é capaz de travar a sua dilatação e de fazer com que o seu corpo não permita, né? A sua mente faz com que o seu corpo não permita a evolução desse trabalho de parto. Então, antes de você se perguntar, será que eu terei força? Minha senhora, não tem a opção de não ter força. O teu corpo, com a quantidade de descargas hormonais que ele recebe durante o trabalho de parto, ele seria capaz de correr uma maratona, mesmo que ele não tenha comido, mesmo que ele não tenha se alimentado, mesmo que você esteja 4 dias sentindo dores de pródromo sem dormir, pouco importa pro teu corpo, não tem outra opção a não ser colocar o teu bebê pra fora. Essa é a natureza. Só que a minha cabeça, a maneira como eu lido, a maneira como eu enxergo a dor, os meus medos, as crenças sabotadoras que vão me sabotar durante o trabalho de parto, se eu não trabalhar elas verdadeiramente dentro do meu preparo de verdade durante a gestação, né? Esse é um dos motivos mais importantes do porquê eu faço destrave emocional com todas as gestantes dentro da PrEP. Às vezes a mulher tem medo do bebê nascer grande, ela não sabe que o medo do bebê nascer grande aumenta tempo de trabalho de parto e chance de laceração. Ela não faz nem ideia, ela acha que é um medo normal de mãe de primeira viagem e não é. Precisa ser trabalhado. Todo medo, pequeno ou grande, precisa ser trabalhado, porque isso sim faz com que você não aguente. É o que você tem aqui dentro que faz com que você não aguente. Então, fisicamente, não importa se você tem 1,50 de altura, não importa se você foi muito sensível a sua vida inteira, se você tem medo de agulha, se você sempre foi uma mulher muito sensível para dor, pouco importa. Nesta hora, é um movimento mais animal mesmo, instintivo. Você vai botar seu bebê para fora, o seu corpo aguenta, o seu corpo banca, o seu corpo sustenta, mas e a sua cabeça? Ela tá pronta para sustentar esse trabalho de parto junto com você? Algo que eu trago aqui para as minhas gestantes e que eu sempre digo na sessão de destrave, que assim, se eu pudesse escolher 5 coisas, Laís, 5 coisas que todas as suas gestantes viessem uma garantia, assim, ó, fadrinha, madrinha, quer dizer, padrinhos mágicos, viessem os padrinhos mágicos, os dois aqui na minha orelhinha, ó, rosinho e verdinho aqui na minha orelha e falassem assim, Laís, você tem um desejo, você pode escolher 5 coisas que toda gestante que for preparada por você, ela vai internalizar, ela não vai esquecer. Com certeza a primeira seria a rendição. Você não precisa ser forte para parir, você não precisa aguentar o trabalho de parto, você não precisa ter força, você precisa se render ao trabalho de parto. Mulheres que têm uma tendência mais controladora, e eu sinto lhe informar, minha senhora, mas se você caiu nesse vídeo, você me acompanha, se você caiu aqui através das minhas redes sociais, tem grande chance de você ser uma mulher controladora, porque nós atraímos os nossos semelhantes. E aqui vos falo uma mulher controladora, e geralmente eu comunico para mulheres controladoras. Então, se você é aquela mulher que, embora hoje, pode ser que você já esteja no meu time de hoje entender o seu lugar como mulher dentro do seu casamento, dentro da sua família, entender que você não precisa controlar todas as coisas, você nem deveria querer controlar todas elas, que nós podemos ficar num lugar muito mais confortável, de nos sentirmos mais tranquilos e deixar que outras pessoas tenham o controle e não nós. Mas a tendência, lá dentro, internamente, a gente quer controlar, a gente quer saber as coisas, a gente quer tudo organizadinho do nosso jeito, a gente quer ter controle sobre tudo, a gente quer ter previsibilidade, assim a gente se sente mais segura, né? Hoje eu atendi uma gestante que disse que ela foi uma noiva muito tranquila, inclusive se ela estiver assistindo esse vídeo, Dandara, um beijo pra você. Ela foi uma noiva muito tranquila, a noiva mais tranquila que ela já conheceu. Só que ela queria saber de tudo, enquanto ela estava se maquiando, ela queria saber da imagem, das fotos, do não sei o que, das flores, nananã. Óbvio que ela estava tranquila, porque ela sentia que ela tinha o controle de todas as coisas. Mas e quando você não sabe que você tem o controle de tudo, como que você fica tranquila? É aí que o bicho pega. É por isso que grande parte das mulheres não aguenta o 7 pra frente, os 7 centímetros pra frente, sem pedir uma analgesia, sem pedir uma cesariana, sem implorar pra que resolvam aquela situação, porque ela não consegue se render. Ela percebe que a dor tira ela do controle, porque quando a dor vem, ela vai pra lua, vai pra Nárnia, chega lá em cima, dá um beijinho em Jesus, fala, oi, tudo bem? E aí ela desce, entendeu? Que Deus me perdoe pela analogia, não é uma brincadeira, tá? Por favor. Mas assim, vocês entenderam o que eu quis dizer? Ela percebe que quando a dor vem, ela perdeu o controle, e aí a controladora que existe dentro dela fala, não vou aguentar, pra mim não vai dar, quero resolver isso aqui para ontem. Então o maior segredo pra você que quer aguentar até o final é não querer aguentar, é se render, sabe? Sabe aquela cena? Tem uma cena linda, inclusive, eu tive o privilégio de acompanhar o parto da minha cunhada como doula, fui doula dela no presencial. E aí, é uma cena linda, linda, que eu guardo com muito carinho no meu coração. Ela escorada no ombro do meu cunhado, cochilando com mais de 8 centímetros de dilatação, as contrações dela vinham a cada 2 minutos, 1 minuto e meio, 2 minutos, e ela tinha contrações que duravam 2 minutos, porque o Bailey não estava tão bem posicionado ali no colo uterino, foi um parto 100% natural, sem nada de intervenções, e eu lembro de olhar pra ela e ela dormir
nesses minutos, se rendeu, gente. Se rendeu, assim, eu estou dando a mão pra Deus, entendeu? Se Deus quiser me levar, ele vai me levar. Eu não quero controlar tempo. A mulher não falava nada, ela não dizia não vou conseguir, não vou aguentar, que horas vai acabar, que é geralmente o que a mulher que não tem preparo emocional forjado durante a gestação, e eles foram muito bem preparados por mim ao longo da gestação, geralmente a mulher que não tem esse tipo de preparo, ela não consegue se render, se jogar no colo do marido e falar, meu Deus, eu vou dormir aqui os 2 únicos segundos que eu tenho, os 2 únicos minutos que eu tenho, a hora que a contração vier, a contração te acorda. Ela, ai, te pega, você sente, vive, vai de novo. Você só tá ali parada, existindo, esperando essa criança sair de dentro de você. Você tem que ter um nível de maturidade emocional muito grande pra conseguir se render a este ponto no trabalho de parto. E é por isso que a maioria não aguenta, porque a gente tá nessa era de querer tudo a todo momento, de ter tudo na palma da mão, de acelerar vídeo, de não ter paciência de assistir um vídeo longo, de querer controle sobre todas as coisas. Então a gente chega na hora do trabalho de parto, a gente não consegue se render à coisa mais natural, a não querer controlar o tempo, não querer toda hora ficar resolvendo. Muitas mulheres querem o parto normal e não estão dispostas a viver o processo do parto normal. Se você é uma mulher que está disposta a viver o processo do trabalho de parto normal, você vai precisar se render e se entregar a este momento. Abandona a armadura, tira fora a armadura, larga os controles na mão de Deus se você é uma mulher que tem fé assim como eu. Controle o que é controlável. As minhas gestantes me ouvem falar isso aqui 973 vezes ao longo da gestação. Controla o que é controlável. Eu controlo a maneira como eu me preparo para o trabalho de parto, eu controlo a maneira como eu forjo o meu emocional, eu controlo a maneira como eu vou preparar o meu marido para lidar técnica e emocionalmente com esse momento, para que ele junto comigo banque as decisões do trabalho de parto. Tudo isso eu posso controlar. Controlo como eu vou me preparar, como eu vou preparar o físico, quanto eu vou me dedicar dentro das entregações, dos exercícios, eu controlo quantas horas eu vou estudar para poder lidar com esse cenário da melhor maneira possível, mas quando ele começar, eu me rendo a ele. Eu senti muito no meu coração de fazer esse vídeo porque eu sei que esse é um medo de muitas de vocês e eu queria que vocês soubessem a potência que vocês têm no corpo e queria que vocês entendessem a responsabilidade que a mente de vocês tem diante do trabalho de parto. Você já sabe que se você busca ver uma experiência mais consciente, se você quer ser uma mulher que banca as suas decisões nesse dia, a Prep to Birth com certeza é o lugar para você, onde eu posso pegar na sua mão, posso guiar você e o seu marido a desenvolverem essa estrutura emocional, que não é fácil, mas é super possível de ser construída em cima de 4 pilares da minha metodologia que a senhora já conhece e já sabe que são pilares densos onde você senta a bunda para estudar. Se você gostou desse conteúdo, eu espero que ele tenha sido um conforto, se sinta abraçada por mim, você é capaz, mas precisa ter maturidade para entender que a sua mente pode te fazer desistir desse cenário antes do seu corpo pedir arrego, porque você aguenta, não tem outra opção pro seu corpo a não se aguentar, e eu espero que você saiba e que você internalize esse conhecimento também. Me conta se você gostou desse conteúdo e se ele foi tranquilizador para você, eu vou ficar muito feliz em saber e em ter o seu comentário aqui embaixo. Um grandíssimo beijo para você. Existe um lugar te esperando para que você consiga ser a mulher que banca suas decisões e o formulário de aplicação da Prep to Birth está aqui embaixo. Fica com Deus, abraço grande e até a próxima.